Eleitor faltoso já pode evitar cancelamento do título. Estiagem tem contribuído para o aumento dos incêndios em vegetações na capital e região metropolitana e a chegada das chuvas de março deixa em alerta famílias que moram em encostas. A chuva e daí vai descer tudo, não vai ter lugar mais ninguém passar por aí. Cerca de 80% dos imóveis na capital baiana estão irregulares. IPVA ainda pode ser pago com 5% de desconto. No esporte, Bavi termina sem gols e com 2 expulsões. Resultado deixa o tricolor em situação complicada para a última rodada do Campeonato Baiano. É o TVE Notícias, que começa agora. Mais de 98 mil pessoas devem ter o título cancelado em todo o estado. A regularização deve ser feita até o dia 6 de maio. Para falar um pouco mais sobre isso, vamos conversar com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, José Edivaldo Rotandano. Fala um pouquinho como é que as pessoas devem proceder para poder não ter o título cancelado. O eleitor deve consultar o site do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, na parte de quitação eleitoral, e ali ele tem uma certidão, será fornecida uma certidão dizendo da sua situação irregular. Acaso algum eleitor esteja com uma situação irregular, deverá comparecer ou à sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, se eleitor em Salvador, ou qualquer um dos postos da Justiça Eleitoral da respectiva zona eleitoral para regularizar essa situação. O eleitor que não compareceu a 3 pleitos seguidos, automaticamente o título é cancelado. Isso implica em cancelamento de título eleitoral, implica em diversas penalidades, como, por exemplo, você fica impedido de tirar passaporte, de concorrer a cargo público, de receber salário em empresa estatal. As pessoas que recebem benefícios do governo podem ter esse benefício suspenso, acaso a fonte pagadora exige a quitação eleitoral. Então, é preciso que as pessoas compareçam ao cartório eleitoral, munido de um documento de identificação, no caso o RG, não precisa nem o título antigo. E, neste momento, e o comprovante de endereço, evidentemente, para comprovar que é eleitor daquele município, daquela zona eleitoral, e recebe uma guia onde paga a multa e, posteriormente, o título será reativado. Andresa Moura para o TVE Notícias. Agora a gente fala do clima. Março é conhecido como um mês de muita chuva no Brasil. É considerado o segundo mês com maior média mensal de precipitação para muitas áreas do norte e nordeste. Em Salvador, por exemplo, aumenta a preocupação de quem mora em encostas. A famosa canção já diz, as águas de março fecham o verão. As chuvas que devem começar a cair daqui para abril, poesia na música, viram motivo de preocupação para quem vive à beira de encostas. Chega a abrir diante no inverno, aí começa o desespero, o povo lá embaixo. A gente tem medo desse paredão. A chuva e daí vai descer tudo, não vai ter lugar mais ninguém passar por aí. Aqui em São Caetano é uma região de muitas encostas. Algumas já foram feitas, só que outras estão descobertas. Então, quando chega março, vem a preocupação. Dona Romilda mora aqui há 45 anos, mora hoje com os filhos. Ela me disse que muitas pessoas já saíram daqui, muitos vizinhos já saíram daqui por conta do medo, né? Medo de chegar março e desabar a casa. Nessa época já começa a preocupação da gente aqui, nessas encostas. Ali na frente aqui tem terreno rachado. Ali tem uma descida da Primavera que faz vergonha, como restauraram a pista, mas deixou o povo abandonado e aí que desce gente doente, cadeira de roda, de moleta e ninguém faz nada por a gente. O outono é a estação mais chuvosa do ano em Salvador. A meteorologia já avisa que o estado é de atenção. Na verdade, a gente já começa a observar a diferença na condição do tempo a partir da segunda quinzena de março, mais para o finalzinho do mês. Os dias passam a ser mais nublados, já passamos a observar algumas pancadas de chuvas. Agora, o período de maior intensidade, onde a gente tem um maior acumulado mensal, são os meses de abril, maio e junho, que é o período chuvoso aqui de Salvador. Uma pesquisa realizada pelo IBGE aponta que Salvador é a cidade que tem o maior número de moradores vivendo em áreas com risco de desabamento e alagamento no país. É quase a metade da população da capital baiana.
Por conta disso, o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, envia comunicados sempre que uma chuva forte está para cair. A gente lança os avisos, né? Faz esse alerta com relação ao período de chuvas mais intensas, a possibilidade de dias com chuvas mais intensas. A gente sempre emite com antecedência, né, essas informações. Ela vai para toda a imprensa e também para a Defesa Civil. Salvador recebe o maior evento de startups do mundo, o que vai permitir uma conexão com outras empresas internacionais. É o Startup Europe Week 2019. O encontro acontece simultaneamente em vários países. Em 2015, Salvador não estava nem dentro do mapa do Brasil com um ecossistema de startups. E hoje, além de a gente estar no mapeamento, dentro do ecossistema, tem conexão, a gente faz evento nacional aqui, a gente já conseguiu passar mais uma barreira. A gente hoje é conhecido mundialmente, né? Uma startup é uma empresa que nasce com a proposta de solucionar carências específicas do mercado. Um exemplo é o aplicativo MyConde, que surgiu com a ideia de facilitar a vida de quem mora em vizinhança. O condomínio contrata o aplicativo, nós divulgamos para os moradores, cada um vai criar seu login e senha e eles têm uma série de serviços que eles escolhem, desde reservar um salão de festas até emitir os boletos, fazer a contabilidade. Na verdade, nosso objetivo é ser uma administradora de condomínios virtual. Cerca de 50 países participam do evento. A ideia é discutir melhores maneiras de desenvolvimento dos negócios. Além disso, o setor público também está presente, mostrando como é possível apoiar novas ideias. O setor público está cada vez mais ativo nesse processo e o apoio vai desde estruturar polos de tecnologia, como esse aqui que estamos, é uma parceria entre o setor público e iniciativa privada para a sociedade, mas também passa por editais. A gente também está estruturando incentivos fiscais. As empresas que já estão instaladas no Hub Salvador têm a redução da alíquota de ISS de 5% para 2%. O evento acontece no Hub Salvador, local inaugurado em 2018, com a proposta de reunir empreendedores e startups em uma comunidade colaborativa. Hoje, há quase um ano da inauguração, o lugar se tornou polo de tecnologia e inovação. A área de inovação da cidade era muito pulverizada. A gente queria criar uma referência e criar uma referência com o Hub Salvador. E a gente vê que em menos de um ano ele de fato é uma referência para a comunidade. O Hub é um grande espaço de inovação, um espaço colaborativo e de compartilhamento, em que a gente integra grandes empresas, faculdades, cursos e com isso tudo a gente cria uma grande comunidade. Então o Hub é um participante do ecossistema de Salvador, que é um ecossistema, apesar de muito novo, tem trazido bastante resultado. Chegou a hora de ver como é que está o trânsito na cidade, com imagens ao vivo da Avenida Ademar de Barros, aí na Orla de Salvador, entrada para a Avenida Ademar de Barros. Trânsito intenso nessa parte que foi revitalizada aí da Orla de Salvador. São 6 horas e 38 minutos a seguir. IPVA ainda pode ser pago com 5% de desconto. E veja também, cerca de 80% dos imóveis na capital baiana estão irregulares. Foi enterrado ontem na cidade de Mário Campos, no estado de Minas Gerais, o corpo do mecânico montador Ademário Bispo, de 51 anos. Ele é mais um baiano que estava desaparecido na tragédia de Brumadinho. O IPVA ainda pode ser pago com 5% de desconto. Confira este e outros destaques no Giro de Notícias desta segunda-feira. Condutores baianos que têm veículos com placas de finais 1 e 2 têm até o final de março para pagar o IPVA com 5% de desconto. Para o abatimento é necessário quitar o IPVA em cota única até os dias 28 e 29, respectivamente. Há ainda a possibilidade de parcelamento do imposto em 3 vezes, mas sem o desconto. Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma moto deixou 3 pessoas mortas no município de Rafael Jambeiro, no Recôncavo. Com o impacto, o carro partiu ao meio. Os corpos foram enviados ao IML para perícia e os nomes não foram divulgados. Um dos caixas eletrônicos do Banco do Brasil, em Santo Amaro, também no Recôncavo, foi arrombado na madrugada desta segunda-feira. A PM foi acionada cerca de meia hora após o arrombamento. O grupo fugiu em um carro e, até o momento, ninguém foi preso. Cerca de 80% dos imóveis de Salvador estão irregulares. Sem a regularização, os proprietários podem ter vários problemas, inclusive na hora de vender, doar
ou até para obter financiamento bancário. O processo de regularização pode ser feito nos tabelionatos de notas e registros de imóveis. Há 28 anos, seu Jaime tenta regularizar o imóvel em que vive com a esposa e os filhos em Patamares. A falta de dinheiro era o que o impedia de registrar a casa no nome da família. Como sou funcionário público, o salário, na verdade, um pouco defasado, a gente não tem outras necessidades de prioridade e sempre que eu procurava fazer, aí não tinha condição. Assim como o seu Jaime, milhares de brasileiros vivem em imóveis sem escritura e encontram dificuldades para regularizá-los. Esta tabeliã explica quais as principais irregularidades e consequências que os proprietários enfrentam. As consequências de um imóvel irregular são inúmeras, que vão desde a dificuldade de se estabelecer quem é o verdadeiro dono, a insegurança jurídica, a impossibilidade de venda com financiamento, a dificuldade para os herdeiros quando herdam um imóvel irregular e a dificuldade de se dar esse imóvel em garantia. Dados da Prefeitura revelam que 80% das residências de Salvador estão com alguma irregularidade. O alto preço nas taxas judiciais são alguns dos fatores que impedem que os proprietários regularizem os imóveis. A instituição do direito de laje para se regularizar lajes que foram construídas de forma irregular, a regularização das construções irregulares, o uso campeão extrajudicial, o inventário extrajudicial e até mesmo a realização de escrituras públicas de compras e vendas que foram feitas por instrumento particular, por recibo. Todos esses institutos, eles trazem uma segurança jurídica para os adquirentes e uma segurança jurídica para toda a sociedade como um todo. Os incêndios em vegetações cresceram 28% somente em Salvador e região metropolitana. São 10 ocorrências registradas por dia e uma das causas é a estiagem comum durante o verão. Segundo o Corpo de Bombeiros, em janeiro deste ano foram registrados 201 focos de incêndio em Salvador. O número é superior ao do ano passado, quando foram confirmados 140 casos. O calor tem grande influência na propagação do fogo, mas a principal causa é a ação humana. Muitas pessoas utilizam o fogo para limpar um terreno, para queimar lixo, para se livrar do lixo. Negligenciam também jogando bituca de cigarro acesa próximo à vegetação. Então o calor, bem como a baixa umidade relativa do ar, o relevo também ajuda, é uma forma que influencia nos incêndios em vegetação. Então, calor, relevo, umidade relativa do ar, então são fatores que influenciam no comportamento do fogo, mas as causas são humanas, 95% das causas são por conta da ação humana. Muitos desses incêndios poderiam ser controlados mais rapidamente e os danos minimizados. Depende da ajuda da população para relatar sinais de perigo. O Corpo de Bombeiros, eles têm que ser informado imediatamente quando a pessoa presencia, visualiza um incêndio, discando 193, informando que está tendo um fogo, que está tendo um incêndio em vegetação, porque nós precisamos saber o quanto antes, porque é mais eficaz à medida que a gente sabe mais rapidamente. Com o fim do carnaval, começou a quaresma, período no qual os católicos fazem jejum e penitências para se reconectar com Cristo. Demonstrar amor ao próximo e a Jesus. Uma forma de reconhecer a morte dele para apagar os pecados do ser humano. Esses são um dos objetivos da penitência durante o período de quaresma na Igreja Católica. São 40 dias de reflexão e espiritualidade. Nós nos voltamos para o Senhor para dizer: eu quero novamente renovar o meu batismo, quero ser um bom cristão e eu quero então rever a minha vida à luz da palavra de Deus, à luz das necessidades dos irmãos. O período de quaresma vai desde a quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa, que antecede a sexta-feira da paixão. E antigamente ela era feita pelos catecúmenos, pessoas que queriam se batizar no dia da Páscoa. Hoje, todos os cristãos participam e durante os dias de penitência, eles devem abdicar daquilo que sentirão mais falta. A exemplo de carne vermelha, doces ou até mesmo bebidas alcoólicas. O cristão faz sacrifícios por amor a Jesus. Ele vai renunciar a alguma coisa que lhe é agradável, mas pelo Senhor, para dizer: olha, eu amo ao Senhor tanto que eu vou renunciar isso que eu gosto. Esmola, oração e jejum.
Esses são os pilares da quaresma. Há 10 anos, a Márcia faz a penitência durante os 40 dias. Para ela, esse sacrifício é uma demonstração de fé e não chega perto do que Jesus passou na cruz. Ele sofreu tanto por nós, e a gente tirar uma coisa tão prazerosa que a gente gosta de comer um churrasco e outras coisas mais, tirar não é nada diante do que Jesus sofreu, morreu na cruz por cada um de nós. Agora a gente volta a falar sobre o trânsito, mas de outro ponto da cidade, com imagens ao vivo do bairro de Itapuã, Avenida Dorival Caymmi, trânsito intenso, hein? Nos 2 sentidos da via. Afinal de contas, são 6 horas e 47 minutos, horário de pico. A seguir, as notícias do esporte. Bahia e Vitória ficam no empate sem gols na Arena Fonte Nova. E ainda, projeto Mulher 360 oferece ações educativas em vários pontos da cidade. Agora a gente fala de futebol. O fim de semana foi de Bavi pelo Campeonato Baiano. Bahia e Vitória ficaram no 0-0. E a última rodada da competição promete ser emocionante. Eu recebo agora aqui no estúdio o comentarista Elton Serra. Boa noite, Elton. Boa noite, Jonathan. Um clássico sem gols, mas foi um jogo bem jogado. Mais ou menos. Foi um clássico que se esperava muito por conta da disparidade técnica entre Bahia e Vitória. Que o Bahia pudesse vencer, até porque foi mais um clássico com torcida única e um time que precisava vencer para se manter no G4 do Campeonato Baiano. E a gente vai ver os melhores momentos, vai perceber que foram poucas chances, os goleiros trabalharam muito pouco nessa partida de ontem. Os primeiros 10 minutos de total domínio do Bahia, né? O time que criou essa primeira oportunidade com 2 defesas do Ronaldo, primeiro no chute do Arthur, depois no rebote do Nino. Os 10 primeiros minutos do Bahia foram muito intensos. O Vitória conseguiu acalmar depois desse período e equilibrar um pouco mais a partida, mas também ofereceu pouco perigo ao goleiro do Bahia. A gente está vendo aí as oportunidades do Vitória, onde o goleiro Douglas praticamente não trabalhou. O Bahia é um time que consegue ser intenso, mas não consegue aproveitar as oportunidades que cria. É um time que cria muito, né? Dá muito trabalho às defesas adversárias, mas continua tendo os mesmos problemas do ano passado, que é justamente a questão da finalização. No segundo tempo teve essa chance, a grande chance, que foi a cabeçada do lateral esquerdo Moisés, mas também incomodou pouco o goleiro Ronaldo. O Vitória, no final do jogo, ainda teve uma oportunidade com uma bola na trave. O Vitória teve um jogador expulso, que foi o Ed Carlos. O Bahia também teve um jogador na sequência expulso, que foi o zagueiro Jackson. E aí, no fim das contas, o jogo acabou tendo um resultado justo, porque foi um placar abaixo do que se esperava. A gente está vendo aí a chance do Vitória no finalzinho. Teve até a chance de abrir o marcador nessa cabeçada. Mas não foi. Não foi. O time do Bahia agora está numa situação complicada dentro do campeonato e o Vitória ainda está na zona de classificação. Até aproveitando, Jonathan, a gente vai trazer aqui no telão para o torcedor entender como está a situação, né, do Campeonato Baiano. Pronto, a classificação, faltando apenas uma rodada para terminar a primeira fase. É importante lembrar, os jogos acontecerão no próximo domingo. O Bahia de Feira é líder com 15, o Vitória da Conquista, o vice-líder com 13. Interessante a gente ver duas equipes do interior nas 2 primeiras colocações, que não são Bahia e Vitória, são Bahia de Feira e o Vitória da Conquista. Então, a gente tem um Bavi nas primeiras colocações, porém, de 2 equipes do interior. O Vitória é o terceiro colocado com 13 e o Atlético de Alagoinhas também com 13 pontos. Esses times estariam classificados para as semifinais do Campeonato Baiano, os 4 primeiros se classificam. E aí é que está a questão. Bahia é o 5º com 12, Jacuipense 6º com 10. Essas 2 equipes ainda brigam por classificação, falta apenas uma rodada. A Jacuipense pode chegar a 13, então pode ainda sonhar com classificação. E o Bahia 15, pode até terminar em primeiro, depender dos critérios de desempate. Mas precisa vencer e torcer por um tropeço de um desses 4 times. Tem que torcer, né? Tem que secar os adversários, né? O detalhe é que o Bahia joga fora de casa contra o GQ, que é o vice-lanterna, está brigando para não cair. Tem 7 pontos contra 5. Então o Bahia precisa vencer para se classificar. O Vitória depende só dele. Joga em casa no Barradão e pode também chegar às semifinais do Campeonato Baiano. Então, a última rodada de muita emoção no próximo domingo. Valeu, Elton. Obrigado mais uma vez. Valeu, até a próxima. O projeto Mulher 360 acontece no mês de março em vários pontos da cidade, oferecendo ações educativas. A violência contra a mulher é um dos temas discutidos.
Dona Thelma trabalha como ambulante há 45 anos e se orgulha de ter colocado uma das 2 filhas na faculdade. Para ela, que sustenta a família sozinha com seu trabalho, a mulher ainda sofre com falta de oportunidades e a violência. A gente tem capacidade de trabalhar como homem também, que os homens hoje dizem são machistas, né? Eles dizem que mulher é só para ficar em casa, lavando e cozinhando. Mulher não, hoje você vê uma mulher no campo, hoje você vê uma mulher trabalhando de pedreiro, hoje você vê uma mulher hoje nas ruas, correndo atrás para sobreviver, ajudar os companheiros em casa, levar o pão de cada dia. A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude promove durante todo o mês o projeto Mulher 360. São diversas ações educativas gratuitas em vários pontos da cidade, com o objetivo de reduzir a violência. Em um shopping de Salvador, mulheres receberam orientações de saúde. Nós mulheres estamos envolvidas, né, muito com a família, envolvida com todo um contexto opressivo mesmo que a sociedade nos impõe. E quando tem essas ações, traz a gente para a realidade, nos oportuniza a ter novos conhecimentos. A partir do momento que falo em casa, é importante que não tenha esse tabu entre as famílias para que haja e cada vez mais o indício de meninas menores de idade que engravidam seja menos. A gente precisa também pautar muito a saúde da mulher, porque a mulher precisa aprender a se prevenir, precisa aprender a cuidar mais do seu corpo, a conhecer mais o seu corpo, para prevenir doenças. E assim a gente vai fazendo toda uma semana de destaque para o universo feminino. Em Salvador, só em janeiro foram registradas 980 ocorrências de violência contra a mulher. A cada 45 minutos, uma mulher é agredida. Para a secretária, é preciso que as mulheres estejam nos espaços de poder para que sejam pensadas ações que só elas sabem como enfrentar. Eu acho que finalmente as pessoas estão abrindo os olhos e elas estão percebendo que a mulher sofre muito com essa violência e que finalmente as mulheres estão tendo voz para poder denunciar e estão sendo ouvidas. O TV Notícias de hoje vai ficando por aqui. Para você, uma excelente noite e até amanhã. Tchau.